comunhão plena que ele tinha com o Criador, com Deus. Desde aquele momento, Deus tenta resgatar. Deus faz com que, de alguma maneira, o convite venha ao coração do homem para que ele volte-se para Deus, para que ele tenha vontade de andar com Deus, para que ele sinta saudade de andar com Deus. E então ele, além de ele fazer um convite, ele providenciou para que isso fosse realmente executado, para que isso fosse possível, para que nós pudéssemos nos voltar para Ele. E quando a gente vai vendo aqui esse texto, a gente vai vendo que a cada instante o Senhor vai fazendo com que esse milagre da salvação aconteça nas nossas vidas, e Ele vai nos orientando e nos chamando para isso. E quando a gente então pega o versículo 14 de Oséias 2, eu quero que você preste bastante atenção comigo nesta passagem. Ele diz: portanto, agora vou atraí-la. Sabe, Deus, na sua infinita misericórdia, ainda que nós não merecemos o seu amor e estarmos na sua presença, Ele nos atrai até Ele. A palavra de Deus nos diz lá em Jeremias que com a sua benignidade, com o amor eterno te amei, e com a minha benignidade eu te atraí. Então Deus, independente se merecemos ou não a sua presença, Ele nos atrai até Ele mesmo, porque Ele nos ama. E aqui Oséias está dizendo justamente isso: portanto agora, eu, o Senhor, eu vou atraí-la a mim, eu vou atrair Israel a mim, eu vou atrair o meu povo a mim. É como se Ele estivesse dizendo para você: eu vou te atrair para a minha presença, porque Ele ama você, muito mais do que você consegue amá-lo. Te ama muito antes de quando você começou a amá-lo. Romanos nos diz que Ele prova o seu amor por nós, quando Ele ofereceu o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores. Nós nem havíamos ainda nos arrependido dos nossos pecados, nós nem ainda tínhamos entendido e reconhecido que éramos pecadores e que necessitávamos da misericórdia, éramos carentes do perdão de Deus. Mesmo assim, antes disso, Ele já havia nos amado e Ele já havia entregado o seu próprio Filho por nós. Isso tudo numa maneira para que essa sua atração dele, Ele nos atraindo até a sua presença, fosse possível. Porque nós sabemos que sem o sacrifício do Cordeiro unigênito de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, nós não poderíamos ter livre acesso a Deus. Mas Ele então, por nos amar tanto, providenciou com que eu e você tivéssemos esse acesso. E Ele tem nos atraído até Ele. Sabe, isso é muito interessante, porque muitas vezes nós temos um falso conceito. E nós achamos que somos nós que estamos com vontade de buscar o Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa: a vontade que você tem de buscar a Deus, a vontade que você tem de vir ao culto, a vontade que você tem de buscar o Senhor na intimidade, na verdade é uma resposta ao chamado dEle, ao convite dEle para a tua vida. O que você está fazendo, na verdade, é dizendo sim para o convite que Ele te faz. Ele te faz o convite: vem, eu vou te atrair para mim. E você está dizendo: eu vou. E então você começa a adorá-lo, começa a servi-lo, começa a buscá-lo. Amém? Isso tudo fruto de um amor. Fruto de um amor incondicional e um amor primeiro. Sabe? Então, por isso nós precisamos sempre lembrarmos disso, que Ele nos amou primeiro. E que Ele nos amou tanto ao ponto de nos atrair até a tua presença. É assim como num namoro, né, Heitor? Heitor, eu brinquei com ele terça-feira aqui, Danúbia, dando ele como exemplo de namorado, mas já avisei que isso é só um exemplo, que ainda não é tempo, né? Mas vamos supor que um dia, daqui uns 5 anos, uns 10 anos, ele se apaixone, tadinha a cara dele, daqui uns 10 anos ele se apaixone por uma linda menina, uma menina de Deus, uma menina cheia da presença do Senhor. Diga amém, Danúbia, recebe, né? E aí então ele
apaixonado, ele vai fazer de tudo para atrair a atenção dela para ele. Vai fazer de tudo para atrair o amor dela também, para fazer com que ela também goste dele, para que ela também sinta por ele o mesmo que ele sente por ela. Então é a mesma coisa o Senhor, Ele se apaixonou por nós primeiro. Ele nos amou primeiro. E Ele fez com que, através de Jesus Cristo, as dificuldades desse relacionamento, dessa aproximação, fossem quebradas. E hoje, então, nós podemos estar em Sua presença. Amém? Então, esse texto de Oséias, no capítulo 14, a primeira parte desse versículo, está dizendo isso: eu vou te atrair para mim. Eu, portanto, vou agora atraí-la. E ele então continua: e eu a levarei para o deserto. Eu a levarei para... Vou levá-la para o deserto. Ou seja, ele nos tirou da cidade, nos tirou no lugar de confusão, nos tirou do lugar de distrações. Quando nós estamos num campo, por exemplo, ou estamos num deserto, nós ficamos muito mais centrados do que ficamos quando estamos na cidade, é ou não é? A cidade tem muitos atrativos, tem muita coisa para nos distrair. A cidade tem a televisão, na cidade tem os vários amigos, na cidade tem a internet, na cidade tem várias situações que você pode fazer fora a pandemia. Você pode passear, você pode ir para lá, você pode ir para cá, você pode ir na casa de um. Tem muitas distrações. Já no deserto é um lugar de ficar sozinho. Já no deserto é um lugar onde você não escuta muitas vozes. É um lugar de solitude. É um lugar onde você consegue falar com o Senhor e consegue ouvir o que Ele está dizendo. Então, muitas vezes o Senhor nos tira, sabe, da nossa razão, nos tira da nossa religiosidade, para vivermos então totalmente dependentes dEle. Para que então nós não estejamos mais distraídos com nada, mas vivamos agora uma vida que venha realmente condizer com a Tua palavra, e uma vida onde estejamos totalmente voltados para Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, o deserto é um lugar muito difícil, mas é no deserto onde nós estamos mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Porque no deserto nós realmente voltamos a nossa atenção para Ele. E sabe, aqui Ele está dizendo para Israel isso: eu vou te atrair, eu vou te levar para o deserto, porque eu estou te chamando e você não está me ouvindo. Eu estou te chamando a tua atenção e você não está querendo prestar atenção em mim. Então, muitas vezes, nós não entendemos porque Deus nos permite passar por situações difíceis, situações onde a sensação que temos é o silêncio. Parece que Deus não está falando conosco. Parece que Deus se calou. Parece que Deus não está presente, mas, na verdade, Ele está te fazendo você parar de prestar atenção nas coisas para prestar atenção na voz dEle. Porque muitas vezes, envolvidos nas nossas razões, envolvidos na força do nosso braço, na nossa religiosidade, nós deixamos de ouvir o Senhor. Amém? Por isso Ele nos leva para este lugar. Um lugar de muitas vezes escassez, mas é um lugar onde nós temos sensibilidade para ouvi-lo. É ou não é? É muito mais fácil, a Bíblia fala, que você pode ouvir Deus muito mais num velório do que numa festa. E existe mais da presença de Deus no velório do que numa festa. Porque no velório você pensa na sua vida. No velório você pensa no seu futuro, na eternidade. E numa festa você está distraído com os prazeres dessa vida temporal. E muitas vezes nós nos dedicamos mais a esta vida temporal e deixamos a desejar em relação ao nosso relacionamento com Deus, com aquele que vai nos proporcionar uma vida eterna. Amém? E Ele ainda continua. Aliás, ainda em relação ao deserto. No deserto a gente tem a sensação de escassez. E é assim mesmo, porque o deserto não tem plantio. Deserto não tem supermercado, não tem mercearia. Deserto não tem fast food. Deserto não tem onde você comprar comida. Deserto não tem água.
deserto você fica ao relento. E lembre-se de passagem, né, dizendo aqui de passagem, que pelo dia, ao dia, a temperatura é altíssima. Se está quente para nós esses dias, vocês não imaginam o que é um deserto. É muito superior à temperatura que nós estamos vivendo aqui. E à noite, desce abaixo de zero. Então, é uma discrepância muito grande climática. E não tem como você se proteger daquela diferença do clima. Mas sabe, com Deus, ainda que você esteja num deserto, você não está desamparado. Porque quando Ele te atrai ao deserto, Ele se torna a água viva para você. Ele se torna aquele que te dá a vida. Ele te torna aquele que te dá o refrigério. Você tem escassez de pão, mas Ele se torna o pão da vida. Ele te alimenta, mesmo em dias em que você se sente sem alimento, sozinho, desnutrido. Ele também é o teu refrigério. No dia quente, sem proteção, sem um ventilador, sem um ar-condicionado, Ele é o refrigério da tua alma. Ele é aquele que traz acalento, que refrigera a tua alma e te faz prosseguir. Ele se torna no deserto a tua proteção. Você está no sol escaldante, está também num frio tenebroso pela manhã, mas Ele te protege, Ele é o teu abrigo, como nós acabamos de cantar no período de louvor. Ainda que Deus, para chamar a tua atenção, Ele te leve ao deserto, Ele não vai te fazer perecer lá. Amém? Creia nisso. Às vezes é necessário dias difíceis para que nós venhamos nos voltar para Deus. Infelizmente somos assim. Não deveríamos ser. Mas aqui todos, sem exceção, em algum momento da tua vida, Deus usou a estratégia de te levar para o deserto para chamar a sua atenção para Ele. E eu quero então te lembrar dessa verdade. Se porventura você tem vivido dias difíceis, tem vivido dias onde você se sente no deserto, entenda que o Senhor te atrai, te leva para lá, mas Ele te guarda, te protege, te alimenta, te refrigera e não te deixa perecer. Amém? E ele continua ainda no versículo 14. Portanto, agora eu vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Outras versões dizem assim, far-lhe-ei ao coração. Aí aquele momento onde você tem a sensação de que Deus se calou, que você tem a sensação que Deus sumiu, Ele então, depois de te atrair para o deserto, de te atrair e te levar para o deserto, Ele fala com você. Porque agora você está livre das distrações, você está livre da religiosidade, você está livre daquilo que te tirava a atenção e você agora está sensível à voz do Senhor. E agora então Ele te fala com carinho, fala ao teu coração. Não é que Ele estava calado, não é que Ele estava em silêncio, mas do burburinho do teu coração, sabe, o frenesi do dia a dia, muitas vezes não estava te impedindo de ouvir o que Ele tinha para dizer para você. Quantas vezes, enquanto tudo estava bem, eu li a Bíblia de forma, estou falando Vanessa, pastora Vanessa, eu li a Bíblia de forma superficial, li a Bíblia como que cumprindo tabela. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Então eu ia para a minha leitura, mas uma leitura superficial, uma leitura como que para aplacar a minha consciência. Mas nos momentos difíceis, em que eu fui para a palavra, em que eu dediquei a minha atenção a ela, e que eu quis ler as entrelinhas, ver o que estava escondido atrás, observar e receber as revelações do Senhor, o Senhor de forma poderosa acalentou e fortaleceu o meu coração. Porque muitas vezes nós tratamos desta maneira a palavra do Senhor. Infelizmente, conversamos com Ele, lemos como aquela conversa rápida,
aquela conversa informal, aquela conversa, aquele papo que a gente joga fora, nada com profundidade, mas sempre no superficial, e só vamos ter um tete a tete, aquele momento mesmo íntimo, quando as coisas ficam difíceis, porque aí o nosso coração, ele é quebrantado, ele é quebrado, e nesse momento que ele é quebrantado, que ele é quebrado, nós passamos a ouvir a sua voz. Amém? E ele então continua, versículo 15. Ali devolverei a ela suas vinhas. Ali, ele está dizendo aqui como se ele estivesse dizendo, ali eu vou devolver a ela o seu prazer, a sua comunhão. A nossa vida, quando nós estamos passando por dias difíceis, ela só é restaurada e fortalecida no momento em que nós decidimos aceitar o convite do Senhor e irmos para a intimidade com Ele. Ainda que aparentemente o deserto esteja terminando, ou os problemas estejam sendo resolvidos, dentro do nosso coração só vai existir realmente paz, só vai existir realmente a sensação de tudo resolvido quando nós vamos para a intimidade com Ele. Quando nós nos dedicamos a Ele e permitirmos que a Sua palavra acalente a nossa alma e nos dê a direção. Então é onde ele fala, lhe darei de novo as suas vinhas. É como se ele estivesse restaurando a nossa herança. É como se ele estivesse devolvendo aquilo que nos dá alegria. Vinhas fala de vinho. Vinho na Bíblia simboliza a alegria. É como se ele dissesse, ainda que você esteja no deserto, ainda que eu te atraia para o deserto, eu vou falar com você ali, e ali eu vou restaurar em você a alegria, eu vou te dar novamente aquilo que você perdeu, eu vou te dar aquilo que lhe foi tomado, aquilo que lhe foi tirado, a sua herança. Amém? Por isso não despreze os momentos do deserto. Agradeça o Senhor por Ele te atrair para um lugar sozinho com você. É amor. Eu quero que você não se esqueça. Enquanto eu falo que, o primeiro ponto que eu disse aqui, que Ele nos atraiu porque Ele nos amou primeiro. Então tudo é ato de amor. É Ele falando conosco. É Ele cuidando de nós. Amém? E então Ele continua. No versículo 15 ainda. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ele simplesmente troca o vale de Acor por uma porta de esperança. O vale de Acor é o lugar aonde lá na história de Josué vai nos contar sobre o pecado de Acã. Quando Acã pega escondidos despojos, da guerra, que foi, Deus deu a ordem que não era para se pegar nada, era para queimar tudo na conquista da cidade, e Acã vai lá, pega os despojos e esconde. E ali Deus, quando então mostra que havia um pecado, que havia um erro ali, que alguém estava escondendo algo que não era para estar ali, a Bíblia nos conta então que Deus traz a justiça sobre aquele povo, e toda a família de Acã é morta naquela noite. Então um outro nome que se dá para Vale de Acor é a Vale da Tormenta ou Vale da Desgraça. É o Vale da Perda, é o Vale da Morte. E aqui a Bíblia está falando aqui, Deus está nos falando através desta passagem, que Ele, quando Ele nos atrai para o deserto, para falar conosco e para restaurar as nossas vinhas, Ele faz transformar o vale da desgraça, o vale da tormenta, o vale da morte, do desespero, por uma porta de esperança. Ele troca a situação. Ele troca, e muitas vezes a situação ela é trocada, não ao nosso redor, mas aqui dentro. Porque às vezes estamos vivendo numa realidade no nosso interior como se estivéssemos no vale da tormenta.
Está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar, os sentimentos estão trocados, existe dor, existe angústia, existe tristeza profunda diante de uma situação adversa. Mas o Senhor está aqui nos garantindo que quando nós dizemos sim ao seu convite e aceitamos a ir para este deserto, aceitamos ser ministrados por Ele, e Ele fala ao nosso coração, restaura-nos a alegria, devolve-nos o que nos foi tirado, e ainda muda aquele lugar, o lugar de tormenta, por um lugar de esperança. Eu comecei esse culto lendo Jeremias para vocês. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? E sabe, às vezes é necessário com que nós tiremos os olhos daquilo que nos machucou, daquilo que nos entristeceu, daquilo que nos feriu, daquilo que nos envergonhou, e estejamos agora abertos para recebermos a transformação de Deus, porque o que Deus quer fazer de nós é nos tirar do vale da tormenta, do desespero e da desgraça, para nos colocar num vale de esperança, numa porta de esperança. Por isso, não permita, meu irmão, minha irmã, ainda que você esteja vivendo dias muito difíceis, ainda que o desespero esteja tomando conta do teu coração, ainda que o seu maior amigo tenha sido o travesseiro e as lágrimas que você joga ali naquele travesseiro, que você possa entender e receber do Senhor que Ele quer transformar o teu lugar, o teu lugar, o teu lugar. Ele quer tirar a tristeza, Ele quer tirar a bagunça. Tormenta é sinônimo de bagunça, não é? Tormenta é sinônimo de perigo, de confusão. Ele quer tirar isso para te trazer esperança. Esperança de dias melhores, esperança de um futuro promissor, esperança de uma vida eterna, esperança de sonhos realizados, esperança de triunfo. Mas você precisa aceitar. Como eu disse aqui no início, tudo é um convite. O Senhor jamais vai nos impor nada. Ele vai apenas nos convidar. Continuando. Versículo 15. Farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, né? Nós responderemos ao Senhor, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Tem uma versão que diz assim: e ali ela cantará como nos dias da sua mocidade. O que o Senhor está nos dizendo que após Ele fazer essa transformação, te restaurando as vinhas, a alegria, te mudando a situação, o lugar onde você está, de tormenta para esperança, Ele vai fazer você se alegrar a ponto de glorificá-lo, de exaltá-lo, de louvá-lo pelos seus feitos. Por isso você cantará como na mocidade, né? Que vai falar aqui sobre a novidade de vida. Na minha Bíblia traz a infância como o começo da vida. Então está dizendo aqui que é como se você, recebendo esse convite, se permitindo Deus trabalhar na tua vida, ainda que você não esteja entendendo muito o que está acontecendo, o Senhor há de trazer nos seus lábios uma nova canção, uma canção de júbilo, um louvor ao Senhor. Eu expliquei para vocês esses dias que louvor, ele é exaltação dos atos e feitos de Deus. Então Deus vai colocar nos teus lábios uma nova canção, exaltando os novos feitos, as coisas novas que Ele fez na sua vida nova, tão novinha como de uma criança, tão vigor como na mocidade. Sabe, o que Ele está dizendo aqui é que você viverá tempos de festa, porque a criança, por mais a adversidade que esteja vivendo ao seu redor, para ela as coisas estão boas, ela ainda está brincando. Ela pode estar tristinha, mas ela, em alguns momentos, ela deixa ali a tristeza, ela vai brincar, porque isso faz parte da característica da criança. Do jovem, da mocidade, a gente pode ver isso.
Nesse tempo de coronavírus, o quanto tem sido difícil segurar o jovem em casa, não é? Porque para eles querem festejar, eles querem ver os amigos, eles querem continuar a vida, eles estão cheios de vida. E o que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui é que Deus, ao nos restaurar todas as coisas, Ele vai nos restaurar até mesmo a nossa alegria no louvor, nas novas canções, com o vigor da mocidade ou da infância. Você recebe isso para a tua vida? Amém? Eu recebo isso para a minha. Como no dia em que subiu da terra do Egito, né? Ou como no dia em que saiu da terra do Egito. Qual era a característica dos hebreus no momento em que eles saíram da terra do Egito? Eles eram agora livres. Eles não eram mais escravos. A partir do momento em que eles saíram do Egito, eles deixaram de ser escravos e se tornaram homens e mulheres livres. E eu e você somos livres no Senhor. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Jesus morreu para que nós vencêssemos o pecado, para que nós vencêssemos a escravidão do pecado. E hoje eu e você somos livres. E aqui ele está dizendo que nós estaremos, no momento em que recebemos de Deus o acalento, em que recebemos de Deus toda essa transformação, de restaurar as vinhas, de trazer um novo cântico, né? De que mais que eu falei? De mudar a circunstância de cor de tempestade para a esperança. Ele então vai nos fazer subirmos livres, porque nada vai nos oprimir. Nenhum tipo de dificuldade ou de falta de fé vai nos oprimir o coração. Nenhuma tristeza vai nos oprimir, porque estamos livres em Deus. Porque os nossos olhos estão voltados para Ele. Amém? Então aqui o Senhor, Ele está nos trazendo um convite para que nós nos permitamos seguirmos Jesus, seguirmos o Senhor. E eu acho interessante porque a gente pode ver de uma maneira muito explícita a pessoa da Trindade nesse texto. Eu quero que você que está com a tua Bíblia aberta, olha comigo o versículo 14 de Oséias 2. Diz: portanto, agora vou atraí-la. A gente pode ver Jesus atraindo, nos atraindo, atraí-la. Jesus nos atraindo. Vou levá-la para o deserto. Lá em Mateus capítulo 4, a gente encontra o Espírito Santo impelindo, conduzindo Jesus ao deserto. Então a gente pode ver aqui a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo levando o seu povo ao deserto. E a gente ainda vê aqui, lá eu falarei, né? Versículo 14 ainda, para falar-lhe com carinho, ou falar-lhe ao coração. Como o Senhor fala comigo e com você? Através da sua palavra. Então a gente pode ver aqui, Jesus nos atraindo, o Espírito Santo nos conduzindo ao centro da vontade de Deus. E Deus falando conosco através da tua palavra. Ele nos completa, Ele totalmente nos encontra e Ele totalmente nos transforma, nos fortalece, nos revigora no dia mau. Amém? Nós precisamos continuar buscando ao Senhor, não olhando para os lados, não olhando para os dois lados. De um lado está a razão, de outro lado está o mundo, mas nós precisamos olhar para Cristo, procurando entender a sua palavra, procurando buscar a sua face, procurando fazer aquilo que Ele nos orienta, para que nós então sejamos por Eles transformados, por Ele apacentados no coração. Amém? Por isso eu não sei o que você está vivendo na tua vida. Não sei que tipo de vale de Acor você está passando. Se é uma tormenta, se é o vale da desgraça, se é o vale da dor, se é o vale da confusão. Mas eu quero te dizer que Deus quer transformar o que está no teu interior por uma porta de esperança. Por uma porta aonde você pode olhar para um futuro e ver vitória.
um futuro promissor. Nem sempre o que estamos vivendo vai definir a nossa vida futura. Se nossa fé ela estiver firmada em Deus, ainda que o nosso presente esteja sendo de adversidade, o que vai definir o nosso futuro é aquilo que nós cremos. Se nós cremos na palavra de Deus ou se nós nos dedicamos à adversidade que estamos vivendo. Por isso eu preciso perguntar para você: o Senhor está te atraindo? Você aceita, ainda que seja difícil passar, mas permitir com que Deus transforme a sua situação? Eu quero lembrar você que Deus, Ele não nos obriga a fazer nada. O Senhor nos faz um convite nessa noite. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer nos tirar de um lugar de confusão. Quer nos levar para um lugar que pareça ser silencioso, um lugar de intimidade com Ele. Sabe o que Ele está dizendo para você aqui nessa noite? Vem para o lugar secreto comigo, porque eu quero mudar a sua situação. Eu quero te tirar do vale de Acor. Eu quero abrir uma porta de esperança. Eu quero restaurar as suas vinhas. Eu quero renovar a alegria na tua vida. Eu quero colocar um cântico novo nos seus lábios, como se você fosse uma criança de novo, que cantarola alegremente os feitos do Senhor. Eu quero fazer com que você ande em liberdade, como aqueles escravos andaram em liberdade no momento em que saíram do Egito para a terra prometida, saíram dali livres. Por isso, não esteja preso a ninguém, não esteja preso a situação alguma, não esteja preso a pecado algum. Permita que o Senhor traga sobre a tua vida liberdade, permita que o Senhor opere no teu coração, porque o que Ele quer fazer é muito maior do que aquilo que você espera, é muito maior do que aquilo que você consegue vislumbrar. Nós somos limitados, nós temos dificuldade de ver o amanhã, mas o nosso Deus que nos fez, Ele conhece o ontem, Ele conhece o hoje, Ele conhece o amanhã e Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Então deixa o Senhor trabalhar, esteja sensível à sua voz, porque o convite é nos levar para o deserto para falar-lhe com carinho. Ele não vai te levar para o deserto para te bater. Ele não vai te levar para o deserto para te castigar. Ele vai te levar para o deserto para chamar a tua atenção. Porque Ele quer falar do amor dEle para você. Porque muitas vezes nós achamos que conhecemos e que entendemos o amor de Deus. Mas nós só vamos ter a dimensão deste amor quando nós permitimos que Ele trabalhe na nossa vida. E quando nós experimentamos o livramento, o amor, a graça dEle sobre nossas vidas. Amém? Quero te convidar nessa noite, aonde você está, para que você esteja orando ao Senhor. Eu não sei a realidade daquilo que você está vivendo, mas se você identifica que o Espírito Santo, de alguma maneira, já está te impelindo para o deserto, você já tem ouvido esse convite do Senhor para estar com Ele, eu quero te convidar então, aonde você está, só fique de pé onde você está e vamos orar ao Senhor. Amém? Quero que você use as suas próprias palavras. Não fique presa à minha oração. Não fique presa àquilo que eu vou falar. Fale aquilo que está no teu coração para com Deus. Você está na casa de Deus. Você está diante dEle. E a gente está tendo uma vantagem que estamos de máscara. Ninguém entende o que você está falando, mas Deus entende. Então fala com Ele agora. Se essa palavra veio de encontro ao teu coração, veio de encontro àquilo que você precisava ouvir, deixa o Senhor então agora ministrar no teu coração e responda ao convite que Ele fez a você. Oh Jesus. Oh Pai, como nós queremos o Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz. Ajuda-nos, Pai.
Fala mesmo conosco e ajuda-nos, ó Deus, a respondermos ao teu chamado. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Peça isso ao Senhor. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Oh Deus, nós te pedimos nesta noite, atrai o nosso coração ao Senhor. Tua palavra nos diz, ó Deus, em Romanos, que o Senhor prova o seu amor, nos entregando a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. É muito amor envolvido, Senhor, e nós queremos, ó Deus, usufruir deste amor. Nós recebemos e aceitamos este amor. Perdoa-nos, ó Pai, se na confusão do mundo, na confusão do dia a dia, nós não temos conseguido ouvir a Tua voz. Pai, ajuda-nos, ó Deus, e leva-nos a um lugar secreto, a um lugar, ó Pai, onde o Senhor tem a liberdade para falar contigo, e o Senhor encontre o nosso coração quebrantado e sensível para ouvir a Tua voz. Nós permitimos, ó Deus, com que o Senhor restaure as nossas vinhas. Nós permitimos, ó Deus, com que o Senhor mude o lugar aonde estamos, nos tirando do vale da tempestade, do vale da tormenta, e nos levando para o lugar, para a porta de esperança. Nós permitimos, ó Deus, que o Senhor restaure em nossos lábios uma nova canção, como nos tempos da infância, como nos tempos da mocidade, para que possamos então, Senhor, caminhar, prosseguirmos livres, como aqueles que saíram do deserto, como aqueles que saíram do Egito rumo à terra prometida. Nós recebemos, meu Pai, o livramento, nós recebemos a bênção do Senhor e permitimos com que o Senhor mude a situação na qual nós vivemos, na qual nós estamos neste instante. Ajuda-nos e perdoa-nos se não conseguimos te ouvir antes. Faça-nos sensíveis ao Senhor para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração com carinho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos assentar, só para que eu possa passar os recados. Lembrando você que terça-feira nós temos então culto de ensino às 20 horas, amém? Não falte, em nome de Jesus, tem sido uma bênção. Nós estamos sempre ou lendo, estudando uma das passagens que estamos estudando no alimento diário, ou algo novo que o Senhor nos traz, e tem sido um tempo de aprendizado, um tempo muito bom na presença do Senhor, amém? Quarta-feira
Você vai poder estar aqui, Lúcia? Na quarta? Quarta-feira nós retornaremos com a nossa reunião de oração, tá? De 3 às 4 horas da tarde. Você é meu convidado, nosso convidado, para estarmos aqui orando, intercedendo pelos pedidos aqui da igreja e por nossas vidas que estamos aqui. Amém? Nossa classe de novos não está sendo mais às quintas, mas passou para o domingo pela manhã e foi uma bênção hoje. Foi uma bênção, não foi? Ô, que sala boa que foi hoje. Uma pena que faltou gente, né? Mas não perca no próximo domingo às 10 horas da manhã, para que o Senhor esteja trazendo ao teu coração também aí a direção. Nós estamos, tudo indica que o nosso batismo será dia 13 de dezembro, a não ser que parece que nós estamos entrando na fase amarela. E se isso realmente acontecer e for liberado áreas de lazer, a gente pode antecipar para novembro. Mas a gente está esperando o decreto mudar para que a gente possa então estar realizando o batismo e o recebimento dos novos membros. Amém? Em nome de Jesus. À noite nós temos oração, mais tarde, à meia-noite, e também o alimento diário. Quero te convidar mais uma vez a ficar de pé, colocar a tua mão em posição de receber, que você possa voltar para casa com essa certeza que o Senhor, Ele está cuidando de você. Amém? Deus está cuidando de você. Às vezes você não está entendendo, você não está conseguindo ver, mas Ele está fazendo. Continua firme, continua crendo, continua fiel ao Senhor, e Ele vai honrar você com a promessa que Ele nos fez nesta noite, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós que cremos no Senhor e aguardamos a sua volta. Você que crê e espera por isso, diz amém. Amém? Deus te abençoe, graça e paz. Amém?